Boa noite, irmãos. Paz seja com todos vocês. Que bom que estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, mais uma vez no culto da palavra, no culto de ensino, nosso culto de estudo às quartas-feiras. E hoje sobre o tema principal, o nosso tema anual, a igreja no centro da vontade de Deus, é uma igreja que cuida dos seus irmãos. Ela cuida dos seus irmãos. Essa é uma das marcas da igreja segundo a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos conduzir graciosamente, mais uma vez, de maneira que consigamos entender o que Ele tem para nos instruir hoje. Vamos estar compartilhando os slides, Nossa irmã Renata vai estar nos auxiliando ali, para que nós possamos iniciar. Uma igreja no centro da vontade de Deus cuida dos seus irmãos. O que a gente pensa com cuidado dos seus irmãos? De maneira geral, o que a gente pensa está um pouco desconectado do que a gente pratica. Quando a gente senta para conversar sobre o que é cuidar do seu irmão, qualquer um de nós elenca dezenas de formas. Mas quando a gente se vê diante da necessidade de cuidar do irmão, a gente se vê embaraçado. Uma vez o pastor Paulo Capelletti falou que ele, num workshop que eu estive, ele comentou: nós somos os únicos que, via de regra, nós saímos a evangelizar, vamos lá, aquele avanço evangelístico, seja na madrugada, seja num culto ao ar livre, seja na visita de porta em porta, chegamos lá, aí às vezes na madrugada, a pessoa está ao relento, na chuva, com frio, a gente evangeliza, a pessoa aceita Jesus, nós o abraçamos, quando temos coragem, dependendo do estado a gente não abraça, e isso muito antes do tempo de Covid. Falamos que agora somos irmãos, que tem festa no céu, entramos no nosso carro, no nosso veículo, vamos embora para o nosso edredom, para a nossa casa, e deixamos aquele que a gente acabou de dizer que é irmão, na calçada, no frio, na chuva, sem saber o que será a partir daquela noite. Você não sabe se você voltar no dia seguinte, se ele estará lá. Mas você acabou de dizer para ele que há festa no céu, que agora os anjos estão cantando, celebrando junto com o Cordeiro. Mas você virou as costas e foi embora e deixou ele na mesma situação em que você encontrou. Como é embaraçoso para a gente a ideia do cuidar dos irmãos? Ou será que para cuidar do irmão precisa de tempo de uso? Tempo de convívio? Quais são os critérios que nós usamos para isso? Para a gente pensar. Porque nós falamos muito de cuidado. A nosso lema, não sei se é assim que chamamos, é Igreja Batista do Centenário. Gente que cuida de gente. Gente que cuida de gente. Mas nós precisamos tentar pensar a abrangência disso que a gente está falando, que nós nos declaramos em alto e bom tom, aí agora eu estou falando de maneira particular, e BCC, que somos gente que cuidamos de gente. Então examinemo-nos como temos cuidado de gente. Porque hoje está dito que uma das marcas de uma igreja no centro da vontade de Deus é essa igreja que é gente que cuida de gente, ou seja, ela cuida dos seus irmãos. Tem os cuidado um com os outros como marca. Vamos adiantar. O objetivo hoje
Deixa eu fechar aqui, que aqui está preto e branco, está ruim para eu ver. Que a gente possa entender que o amor fraternal é fundamental para o crescimento cristão, individual e comunitário, coletivo. Que a gente possa sentir, desejar viver em amor com os irmãos, exalando o bom perfume de Cristo. E levando a ação, colocar em prática ações de amor em cumprimento ao mandamento do Senhor. Há um mandamento, né? Nós sabemos que há um mandamento do Senhor que nos determina cuidar um dos outros. Mas no tempo que nós vivemos, mesmo dentro do ambiente cristão, da igreja de maneira geral, a gente não está em muitos contextos longe desse padrão representado pela fala de Caim. Uma curta resposta e um padrão reconhecido na humanidade caída. Gênesis capítulo 4, verso 9 diz assim: O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Que tenho eu com ele? Estou nem aí. Que me importa? Ele não pensa como eu, não se veste como eu, não vai para o mesmo lado que eu vou. Que tenho eu com meu irmão? Eu não sou guardador dele ou cuidador. E é muito presente, ainda que veladamente, ainda que a gente não verbalize isso, mas nós o demonstramos com as nossas obras. Que às vezes a gente se relaciona com muitos dos nossos chamados irmãos dessa forma, a lá Caim. Sei. Que tem eu com meu irmão? Que tem eu com meu irmão do Capote? Que tem eu com meu irmão de Vista Alegre? Com meu irmão de Niterói? Que tem eu? Não sei. Não sei o ônibus que ele pega. Não sei o nome dele. Não sei se ele está trabalhando. Não sei. O que eu tenho com ele? Não sei. Há um padrão de Caim na sociedade. Como diz o dito popular, é a lei do Murici, cada um cuida de si. Mas na comunidade dos salvos, nós somos salvos para cuidar um dos outros. E uma vez salvo, nós recebemos uma ordem, não uma recomendação. Não é um conselho ou uma sugestão para um novo comportamento. É uma determinação, reiteradas vezes dita pelo Senhor. Não há uma escolha, né? Nós que vivemos a sociedade da independência, do livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, no que tange a comunidade dos salvos, muitos, para não dizer tudo, não há escolha, não há um outro caminho a seguir. O caminho é esse, é a ordem dada. Há um caminho a seguir, há uma ordem a ser obedecida. Amem uns aos outros. Não cabe na comunidade dos salvos o padrão cainita. A semelhança de Caim, não cabe no nosso meio. A sociedade, o tempo que nós vivemos, é comum isso. Ambição por conquista de terra, ambição por domínio político, um desejo de submeter ao seu senhorio, de escravizar, às vezes intelectualmente, economicamente, socialmente. Não precisa ser aquela estrutura escravagista, né, de anos atrás, mas há um desejo presente na sociedade de submeter, de subjugar o semelhante.
Há um desejo de riqueza presente e um desejo de poder. E isso tudo, Tiago diz que é o responsável pelas guerras. Tiago fala que por que temos as guerras? E ele diz que é por causa dos nossos desejos. Tiago capítulo 4, verso 1, diz, de onde surgem as guerras? Por terra, por riqueza, por poder, por desejo de subjugar o outro. De onde vem? Tiago diz que ele vem de entre vocês. De onde, senão dos prazeres que estão confinados dentro de vocês? Então Tiago aponta que isso tudo é fruto do que está em nós. No entanto, uma vez fazendo parte da comunidade dos salvos, nós recebemos do Senhor uma nova natureza. Nós temos estudado isso aí dominicalmente, né, desde o final do ano passado, essas doutrinas essenciais da nossa fé. E uma delas é essa: há uma nova natureza no salvo. Uma vez raiz de Adão, hoje raiz de Jessé, do broto que rompe entre as trevas. Nós somos nova criatura, então não podemos ser movidos pelos mesmos desejos de outrora, porque essa nova natureza é o que vai nos capacitar. E aí vem um ponto muito importante: essa nova natureza nos capacita a obedecer o mandamento. O Senhor não cobra do seu povo, da comunidade dos salvos, da sua igreja, algo insano, algo inalcançável. Porque se de um lado ele nos cobra amar uns aos outros e expressar esse amor, o Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, que ele, através do seu divino poder, nos concedeu tudo que é necessário à vida e à piedade. Ou seja, o argumento do eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho como, ele é desconstruído com a fala de Pedro, de que o Senhor nos capacitou a viver a vida que Ele quer que vivamos, ou seja, a vida que Paulo diz, né? A vida que eu vivo agora, não vivo mais como antigamente, agora eu vivo na fé daquele que por mim morreu e ressuscitou, porque eu estou crucificado com Ele. Então, em uma nova vida, esse padrão de Caim não pode ser mais a minha identidade, porque esse padrão de Caim não cumpre a missão de Deus, não cumpre a missão que Jesus encarnou e comissionou a igreja, de anunciá-lo até que Ele venha. Porque no texto que nós vamos ler à frente, vai dizer o que cumpre a missão, o que cumpre o evangelismo, o que cumpre, para onde leva, qual é a ferramenta evangelística, qual é o emblema pelo qual a igreja é conhecida. João 13, 34 e 35 diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. É interessante, a nossa igreja, e louvamos a Deus por isso, tem se esforçado, tem buscado e tem conseguido em grande medida. Não somos ainda o que queremos ser, mas já demos passos em direção a isso, cuidar de gente, especialmente nessa comunidade. Mas o interessante é que é muito presente na fala de João, seja nas suas epístolas ou no seu evangelho, a ênfase no cuidado dentro da família da fé. Ainda que haja um mandamento de amar, de buscar, de ter sede de justiça em favor ao próximo, há uma ênfase no cuidado entre os domésticos da fé.
E essa ênfase coloca sob nós o olhar. Porque quando nos amamos uns aos outros e cuidamos aos outros, crerão que Jesus veio. Crerão que somos discípulos. É interessante que não é, primeiramente, pelo que eu faço a quem está lá fora. Ainda que isso seja importante, como Jesus fala acerca do dízimo, deveis entregar os dízimos e as ofertas, mas não esquecer as principais coisas. Então, sim, devemos ter fome, sede de justiça, socorrer o órfão, a viúva, o necessitado. Sim, mas primeiro o doméstico da fé. Porque é pela vida comunitária, a vida em comum, de mutualidade, de cuidado uns com os outros, que é por essa vida que reconhecerão que somos discípulo dele. Pelo que acontece dentro da chamada família de Deus. Então, sim, devemos ir alcançá-los, mas sabendo que aqueles que vão estão fortalecidos, estão supridos, como diz lá em Atos, ninguém tinha falta de nada, porque todos tinham tudo em comum. Então eu estou indo evangelizar junto com meu irmão da esquerda, mas eu tenho um sapato e ele também tem. Eu estou com a minha fome e sede saciada, mas ele também está. Então juntos nós vamos. Mas antes nós temos tudo em comum. Eu sou cuidado, ele é cuidado, porque nós cuidamos um dos outros. Porque é desta forma que reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então, que fique bem claro, não estou com isso dizendo, ignore o que acontece fora, não. Como Jesus disse acerca dos dízimos e oferta, deveis fazer essas coisas, mas não esquecer também as outras tão importante quanto esta. Então, devemos ir, socorrer, como agora, movido pela tragédia, todos se compadecem do que está acontecendo com a população de Petrópolis, e devemos nos mover em socorro. Mas não podemos perder de vista quem está sentado do lado. Quem às vezes não veio porque não tem o dinheiro da passagem. Quem às vezes não veio porque o filho está passando mal e ninguém sabe. Não podemos perder isso de vista. Porque ela diz que é o primeiro, os domésticos da fé. Pense em você me socorrer nas minhas necessidades, deixando a sua esposa ou marido com necessidade. Pense em você socorrer o meu filho ou os meus netos, deixando os seus em desamparo. A analogia é a mesma, a comparação é a mesma. É eu sair de casa deixando desamparado para amparar outros. Então eu preciso, primeiro, o doméstico da fé. Seguindo, um ponto interessante, que esses mandamentos de amar uns aos outros, ou mandamento, que é reiterado, é mais um aprofundamento que Jesus faz nesse cuidado no Novo Testamento. Se você for em Levítico 19, a partir do verso 18, do verso 9, você vai verificar que 9 vezes o cuidado com o próximo, ele é representado pelo que você não faz. É uma questão passiva. Eu não faço fofoca. Eu, quando faço a minha colheita, eu não pego tudo, eu deixo cair. Não faz. Não há um estímulo a fazer o movimento em socorro. É passivo. No Novo Testamento, já é para fazer em benefício, é dividir o que você tem, se você tem, o outro tem, não é eu tenho um e o outro não tem. A ideia do tendo tudo em comum,
que está lá, que a gente retorna sempre a esse texto, né, falando, temos que ser como a igreja primitiva, a ideia do tudo em comum, não é que todos tinham muito necessariamente, mas o que se tinha era de todos. Se um tinha pão, todos tinham pão, nem que fosse um pedaço, não necessariamente um pão para cada um. Então, se no Antigo Testamento o cuidado era expressado em não fazer mal, é aquilo, não, eu não falo mal de ninguém, eu não me meto, eu não arrumo briga, eu não faço fofoca. Não. No Novo Testamento, há uma expressão, há uma exortação a ir em direção a quem necessita. Fazer algo é ativo, não é passivo, não é eu ignoro, não é aquele negócio, não sei o que está acontecendo, eu entro, vou lá, participo do culto e vou embora. Não, o que está acontecendo aqui? Qual é a necessidade? Por quê? Por que o irmão não veio? Por que isso está acontecendo? Por que isso não está funcionando? Por que está quebrado? Por quê? O que eu posso? É um movimento, não é mais a indiferença. Não é mais a indiferença. Um pouco mais enfático, em João 12, 14 e 16, Jesus diz, o mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se, aí tem uma condição, somente se, fazem o que eu lhe ordeno. E o que é que ele ordenou antes? Que amem uns aos outros. Porque fazendo isso, vocês serão meus amigos. Há uma condição estabelecida por ele. Verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão. Então, eu escolhi com um propósito e designei, mandei, enviei. Designei vocês para quê? Para que frutifiquem. Qual é o fruto? É o amor. É o amor. Porque nele se cumpre todos os mandamentos. Vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno, olha, ele reitera, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Não é mais claro, não tem como ser mais claro o que Jesus nos pede, o que Jesus nos manda fazer. Ele não nos deixa à margem de escolha. Não tem como adaptar uma verdade tão cristalina. Não tem como querer arrumar um jeito. A ordem direta e um objetivo alcançado. Amar a todos, mas há uma prioridade. Eu só vou ler porque a gente já falou. E não nos cansemos de fazer o bem. Temos que fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita desse bem feito, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto estamos aqui, enquanto neste tabernáculo, enquanto não partimos dessa para uma infinitamente melhor, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Claro, não cabe mais a gente. O amor de Deus, Ele nos capacita a essa vida. A gente para e olha, fala, cara, isso é um negócio impossível, isso é uma utopia, isso é uma fantasia. Nós não podemos perder de vista a menção que foi feita por Pedro. O Senhor nos capacitou com tudo o que é necessário à vida e à piedade. E esse amor que nós vamos demonstrar ou devemos demonstrar
um pelos outros, ele não é um amor que nasce conosco ou que emana da nossa natureza pecaminosa. Ele é um amor que ele é fruto do que Deus faz na nossa conversão. Romanos 5:5 diz que, ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, o que eu compartilho um com os outros não é algo inato da minha natureza pecaminosa, não, é algo que emana a partir desse novo nascimento. A partir desse novo nascimento, eu sou colocado num novo e vivo caminho, habilitado pelo divino poder de Deus, como Pedro diz, capacitado e conduzido pelo seu Espírito, para fazer transbordar um amor que Ele derramou no meu coração. Não é meu, mas nele, porque nele existimos, nele nos movemos, nele nós somos capacitados a viver a vida que Ele requer de nós. Não eu, não nós, mas nele. Temos que crer nessa palavra, de que esse Deus que nos pede que ame, nos amou primeiro e fez transbordar o nosso coração com esse amor. E esse amor, quando transborda, ele promove mutualidade. A mutualidade é fruto desse amar uns aos outros, que já é um mandamento de mutualidade. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, você enumera ali dezenas de mandamentos de mutualidade, da reciprocidade. Ela está repleta. E eu separei alguns aqui para a gente fazer menção. Nós declaramos, nós manifestamos esse transbordar do amor de Deus, socorrendo e servindo o próximo. Como está em Romanos 12, ajudem a suprir as necessidades de quem? Dos santos. Olha, mais uma vez, o doméstico da fé. Ajude a suprir as necessidades daquele que está no meio de vocês. Quando João fala, por exemplo, ninguém pode amar a Deus e não amar a quem? A seu irmão que está perto. João está falando de vida comunitária. Está falando da vida de igreja. Não está falando daquela pessoa que não se importa com ninguém na igreja e ama quem está lá fora. Não, ele está falando de uma vida de amar aquele que está do seu lado, que é unido, que é pedra viva, que junto com você vai pedra sobre pedra edificando o templo para o Senhor. Então eu preciso me mover em direção ao meu irmão, porque isso é a expressão de que Deus está em mim. Porque se eu não amo o meu irmão, que eu vejo, João disse, que eu vejo todo dia, todo domingo, todo culto, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Deus não está em você. Socorrendo e servindo ao próximo, encorajando, trazendo encorajamento, 2 Coríntios 1, verso 4, é Ele que nos consola em toda a nossa liberdade, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Mais uma vez a capacitação de Deus. Olha, nós recebemos a consolação de Deus para que possamos consolar qualquer um em qualquer espécie de tribulação. Ah, eu não posso. Eu recebo de Deus para alcançar os meus irmãos. Não é de mim, mais uma vez, não é natural eu consolar alguém em qualquer circunstância, mas em Cristo, em Deus, eu recebo dele essa capacitação, essa possibilidade de suprir, de socorrer, de encorajar. Eu transbordo esse amor que é derramado no meu coração, na mutualidade, quando eu sou benigno.
Efésios 4:32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou vocês. Foi o estudo da semana passada. Uma igreja no centro da vontade de Deus, ela perdoa as ofensas. Ela é benigna na relação com as falhas e as faltas um dos outros. Ela é compassiva, ela é misericordiosa e ela perdoa. Porque o amor está transbordando. Está transbordando. Porque Deus derramou no nosso coração. Esse transbordar nos leva a ser prestativo. Ser prestativo, estar disponível, estar ao alcance de quem necessita de você. Gálatas 6:2, levem as cargas um dos outros. É o que Jesus fala no Sermão do Monte. Anda mais uma milha. Está pesado, mas vai mais uma milha. Dá também a capa. Dá também a capa. Não empresta, tem condições de. Porque é uma dádiva recebida sendo compartilhada. Está lá no Sermão do Monte. Leve a cargas um dos outros. Dispondo-se a servir ainda, está contando. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 10. Não é em vão, meus irmãos, que nós temos uma lista interminável de mandamentos de mutualidade, de reciprocidade. O Caio Fábio, nos seus áureos tempos, ele escreveu um livro que foi recomendado à ocasião pelo meu professor, pastor Eduardo, que é Espírito Santo, Deus que há em nós. E ele trata de maneira magistral essa questão dos dons da mutualidade que são distribuídos, que agem na igreja através da obra do Espírito Santo. E ele diz que os dons da mutualidade funcionam como uma argamassa que torna a unidade a diversidade presente na igreja. Então esses dons da mutualidade, ele faz com que acabe diferenças, com que o irmão rico tenha distância entre o irmão pobre, o irmão culto tenha distância entre o irmão que tem pouca cultura, o sábio daquele que é reputado como ignorante. Essa argamassa vai tornando tudo um piso só, ou como a gente se refere às vezes, vira tudo o chão da igreja. Se algum saltar naquele chão, é piso mal colocado, está com defeito. Ele precisa estar uniforme, bem ajustado. Se tiver uma quinazinha, alguém aparecendo, dá topada, vira pedra de tropeço. Torna-se uniformizada, uma unidade pela argamassa, que são os dons da mutualidade. Ainda dentro da mutualidade, ser sensível, alegrando com o que se alegra, mas também chorando no momento de choro, mas uma empatia verdadeira, pondo-se no lugar daquele que sofre, ou estando com ele no lugar da alegria, mas sendo sensível, não achando que o que acontece com o irmão não é nada, né? Porque às vezes o problema é quando é o meu, o do outro o irmão poderia superar com facilidade. O irmão que não tem sabedoria, é o irmão que não tem discernimento. Não, seja sensível, porque para ele é um problema de elefante, para você pode ser um problema para a formiguinha, mas para ele é um problema para Hércules. Para Davi, né, para ser mais bíblico, é um problema para Davi que derruba gigante. Ele precisa mover mundos para resolver o problema, enquanto você, às vezes, com um simples gesto, com um telefonema, resolve. Mas é estar no lugar dele. Qual é a dificuldade que ele está enfrentando? Ser sensível. E o último, o que eu gosto muito,
sendo sábio conselheiro. Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. De capa a capa a Bíblia promove, coloca em alta conta a importância de se aconselhar. Nós vemos esse exemplo o tempo todo nas Escrituras. Tomar conselhos. Eu fiz questão de destacar sábios conselhos, né? Porque o filho de Salomão toma conselho dos jovens naquela época e piora a situação do reino. Então, sábios conselhos. E essa também é uma bênção, uma dádiva distribuída pelo Espírito Santo à igreja. A capacidade de, em Jesus, através da sua palavra, pela graça e bondade do Espírito Santo, aconselhar-vos mutuamente. O pastor é o conselheiro da comunidade, da igreja local. Mas isso não nos desobriga de estar a postos, cumprindo o mandamento da mutualidade de aconselhar-vos mutuamente e sabiamente. Está pronto a ouvir e ter uma resposta de Deus, um conselho de Deus para o irmão. Mas isso requer ouvir, né? Que nos dias de hoje é bom falar, né? Para nós, mas ouvir. Por fim, para terminar, eu quero ler com os irmãos, a Renata vai projetar porque no slide ficou muito miúdo, o texto de João que eu acho que fecha tudo o que nós falamos aqui. Nós não temos escolha, meus irmãos. Não tem um ponto facultativo nas ordens diretas do nosso Senhor. É obrigado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, do verso 11 em diante, nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, vamos até o verso 24, para fechar o que nós falamos. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha, quando é que eu sei, né? Às vezes a gente tem, o pastor Roberto domingo pregou sobre a segurança na fé. Quando é que eu sei que passei da morte para a vida em Cristo? João diz o quê? Quando eu sou capaz de amar o meu irmão. Mas amar com essas características que nós enumeramos. Não é esse amor fake que dos filmes, das telenovelas. É esse amor mútuo com algumas características que nós lemos aqui. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Que desafio, meu. Ser capaz de dar a vida, né? Paulo fala aos romanos: não ache de você muita coisa, não se leve em alta conta, antes seja o próximo mais importante. Seja capaz, o desafio é achar sua vida como nada em prol da vida do outro. Olha só, esse é o exemplo, esse é o padrão elevado. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhes o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Como pode? O amor de Deus está em você. Você vendo as necessidades dos irmãos se multiplicando e você não se compadece. Olha, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas.
Amados, se o coração não nos condena, temos confianças para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Está na mesma frase, na mesma oração. Creamos em Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Um avião de uma asa só cai, assim como ele nos ordenou. E por fim, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que tem nos dado. Esse é o mandamento. Essa é a marca de uma igreja no centro da vontade de Deus. Ela cuida dos seus irmãos. Ela ama os seus irmãos. Ela está pronta a andar mais uma milha. Ela está pronta a levar a carga um dos outros. Que o Senhor nos abençoe. Que o Deus de paz conceda essa paz em nosso coração e nos guie em toda a verdade através do seu Espírito. Vani?